Nós estamos pensando durante o mês de julho sobre um coração apaixonado. Lembrando que quando pensamos em coração, e a Bíblia fala sobre coração, está falando sobre o nosso eu mais profundo, sobre a integralidade de quem somos, mas também da profundidade de nós, o nosso ego, aquilo que está no mais profundo do nosso ser. E quando nós estamos pensando sobre um coração apaixonado, nós estamos pensando na nossa vida como uma vida apaixonada, em nós como apaixonados por Jesus. Embora a gente tenha aprendido que a palavra paixão às vezes nos remeta a uma ideia de que é algo espúrio até, não é? Porque fulano é apaixonado por Beltrano, mas essa paixão acaba uma hora. A gente tem que aprender a amar. Mas a verdade é que o amor, ele tem diversas facetas. E uma delas é exatamente esta paixão pelo outro. Este sentimento arrebatador pelo outro. Quem perde isso na sua vida, perde uma grande qualidade no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com a sua profissão, com a vida. Gente que perde a paixão pela vida e vive, não é? Sobrevive, mas não vive com aquela alegria, com aquela paixão, com aquela qualidade. Gente que, como eu disse, perde a paixão pelo outro e vive, né? Vai vivendo junto, na mesma casa, mas perdeu aquela paixão, aquele sentimento arrebatador pelo outro, que sente falta do outro, que gosta de estar perto do outro. E a verdade é que o amor precisa cultivar essa paixão. E quando nós pensamos em sermos apaixonados por Jesus, vamos nos lembrar daquela igreja no Apocalipse que Jesus reclama exatamente disso. Tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor, o amor verdadeiro você perdeu. Então hoje nós gostaríamos de pensar um pouquinho, nós já pensamos sobre o coração centrado e obediente, e o exemplo de um coração centrado e obediente foi Jesus, que estava pronto, olha, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai, e em momento algum ele se desviou do seu objetivo, do seu propósito, em todo o tempo, mesmo diante das circunstâncias, das aflições, das tentações, das circunstâncias do caminho, né? Ele manteve o seu coração centrado e em todo o tempo obediente. Isso é o meu e o seu exemplo. Este é o nosso modelo de coração centrado e obediente, o coração de Jesus. Se a nossa vida não é como a de Jesus, tem algo errado. Se a gente tem outros modelos e outros parâmetros, está errado. O nosso coração deve ser centrado e obediente como o coração de Jesus foi. Hoje eu gostaria de pensar sobre o coração disposto e quebrantado. E aí eu gostaria de pensar nessa personagem que é Pedro. E a partir deste episódio na vida de Pedro, eu gostaria de pensar sobre este assunto. Então Mateus registra desta maneira. Mateus 26, de 31 a 35. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. O que você diria a respeito de Jesus? O que você estaria disposto a fazer por Jesus? Como você dirige a sua vida e o seu relacionamento com Jesus? Eu já lhes contei que a minha experiência com Jesus foi muito interessante, ou eu me lembro dela, porque alguém na igreja, eu era um adolescente, e eu encontrei um jovem na igreja que tinha uma vida apaixonante. Aquele rapaz que era uma pessoa completamente, aquele crente meia boca, que
Você acha que não vai dar para nada, né? Só está na igreja para fazer bagunça. Ficava dando croque na orelha da pessoa que sentava na frente dele durante o culto. Como é que você fala, Anderson? Era uma tranqueira, um crente tranqueira, não é? E de repente esse jovem teve um encontro com Jesus. E a vida dele foi completamente transformada. Ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar sobre a Bíblia, e ele começou, a partir da vida dele, Deus realizou um avivamento no nosso meio, naquela igreja, atingindo muitas pessoas. E a paixão que ele tinha por Jesus, a partir daquele momento que nós começamos a perceber claramente, os próprios irmãos dele, era uma família grande, diziam assim, aconteceu alguma coisa com ele, porque ele está mudado. Quem convivia com ele da casa dele começou a falar isso. E a gente que convivia na igreja com ele, era um adolescente, ele já era um jovem, aquilo encheu meus olhos. Aquele rapaz falando de Jesus, aquele rapaz tendo a sua vida transformada, até o jeito que ele se comportava quando falava, a gente começou a imitar na igreja. Mas ele falava exatamente sobre isso, uma novidade, havia vida abundante em Jesus. Era possível andar no Espírito. Era possível experimentar o fruto do Espírito. E começou a falar de tantas coisas, e a gente falou, eu preciso entender essas coisas. E eu já lhes contei que uma determinada noite, depois de eu brigar com a minha irmã por causa do pãozinho, não é? Lá na madrugada eu falei para Deus assim, o Senhor me dá essa vida abundante, o Senhor me leva desse mundo. Eu estava muito disposto, eu queria muito isso. Embora hoje eu ache as minhas palavras assim, de uma insolência tremenda, não é? Um moleque ali de 16 anos, 15, 16 anos, chegando para, emparedando Deus, né? Ou o Senhor faz isso ou isso. Eu tinha um coração disposto. Embora não houvesse sabedoria nenhuma naquilo que eu estava fazendo, eu não tivesse a menor noção do que significava naquele instante falar, Senhor, eu quero esta vida abundante. Mas essa disposição havia, embora sem pleno domínio de todas as coisas que aconteceriam ou precisariam acontecer na minha vida para que houvesse mudança. Por exemplo, eu quero vida abundante. Tá, mas vida abundante não vem assim de qualquer jeito. Você não tem vontade de ter uma vida abundante? Você às vezes não fala assim, nossa, Senhor, eu queria ter esse poder na minha vida. Vem um pregador aqui, ou você ouve um pregador na internet, ou você lê um livro e fala, nossa, eu quero isso para a minha vida. E aí só que você não avalia, não analisa, não percebe o que foi que aquela pessoa que está pregando, ou aquela pessoa que escreveu, vivenciou, ou tem o preço do discipulado que essa pessoa tem pago para poder experimentar essas coisas. Você fala, eu quero esse poder na minha vida, mas eu não queria orar tanto assim, não. Eu lembro da irmã dando testemunho, eu queria entender a Bíblia, né? Acho tão bonito quando as pessoas citam a Bíblia. Mas você precisa ler a Bíblia todo dia. Todo dia. E quanto mais você lê, mais você fica com vontade de ler e conhecer e perceber. E se envolver com isso. Eu queria ter essa facilidade de fazer certas coisas. Mas você precisa começar a servir. Até poder fazer. Então, às vezes, a gente deseja muito alguma coisa. E não percebe que há um preço para se chegar a isso. Há uma maneira para se chegar a isso. Essa semana, conversando com alguém, que semana difícil essa semana, mas a gente lembrava do seguinte, não há almoços grátis. Para nada. Nem na vida cristã, nem na vida espiritual. Tudo tem um preço, tudo tem um caminho para a gente trilhar, para poder alcançar um objetivo. E um coração disposto e quebrantado, meus irmãos, é o coração que é usado por Deus. Sem disposição e sem que haja quebrantamento, dificilmente você vai experimentar Deus trabalhando e te usando na sua vida. Por isso eu queria pensar, se nós queremos ser usados por Deus, se você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, se você quer ser um instrumento útil de Deus, você precisa ter um coração disposto e quebrantado. Quando a gente pensa sobre disposição, a gente pensa naquela inclinação para agir, é um estado de espírito, quem está disposto, que envolve ânimo, que envolve disponibilidade, que envolve prontidão. Tem gente que está disposta assim, não é aquela disposição, olha, o ano que vem
eu vou fazer isso. Muito menos aquela disposição, amanhã eu começo o regime. Não é esse tipo de disposição. Você conhece aquela disposição, você vai numa loja de sapatos, por exemplo, você entra, começa a olhar, imediatamente chega quem? Um vendedor. Posso lhe ajudar? O que você responde? Só estou olhando, né? Estou dando uma olhadinha. O que ele responde? Eu estou aqui. Se qualquer dúvida, eu estou à disposição. E se você levantar a mão, o que acontece? Ele imediatamente vem até você e fala, o que você precisa? Eu quero um marrom desse aqui, número tal, tal. E ele vai lá, traz até o que você não pediu, traz umas 10 caixas e põe lá à sua disposição. Então, quando a gente está um coração disposto, é esse coração que está assim, eu estou disposto. Então, eu lembro de uma pessoa que procurou um amigo meu na igreja, falou, pastor, eu quero sentar com o pastor, eu quero aprender a ser um bom pregador, eu quero aprender com o pastor. E o pastor, tá bom, então vem aqui, terça-feira, às 8 horas da manhã. Aí a pessoa chegou lá na igreja às 8 horas da manhã, e o pastor chegou e falou, pronto, está disposto? Estou disposto. Então você pega aqui essa vassoura, esse rodo, esse balde, você vai lavar o banheiro dos homens, eu vou lavar o banheiro das mulheres. Ele falou, não, eu vim com a Bíblia desse catatal assim debaixo do braço, eu não pensei que ia ser isso. Você não está disposto? Vai servir, vai aprender a servir. Essa disposição, o que você precisa? E eu vou fazer imediatamente. Lembra daqueles 2 filhos que o homem, Jesus conta a história, que mandou cada um fazer um serviço e um falou assim, eu não vou. Acabou indo. E aquele que, não, pode deixar que eu vou obedecer. E não foi. A disposição é exatamente esse sentimento, esse estado de espírito que revela esse ânimo, essa disponibilidade e essa prontidão para agir. Não é para amanhã. Estou precisando, mas agora eu não posso. Isso não é uma disposição. O coração de Pedro era um coração disposto. Pedro era uma pessoa cheia de disposição. Você vai se lembrar, por exemplo, que o próprio Mateus registra que quando Jesus estava andando, passando pela beira do mar, e encontrou Pedro e seu irmão, ele os chamou, venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Pedro, Senhor, a semana que vem eu vou. Imediatamente deixou as redes e seguiu a Jesus. Essa disposição. Nesse momento, por exemplo, ele é determinado. Ele tem uma afirmação categórica. Por isso que eu lhe pergunto, o que você falaria para Jesus? Se Jesus chegasse aqui e falasse, eu sei que muitos aqui vão falhar. Você teria essa disposição de falar para Jesus, Jesus, não, eu quero ser vencedor, eu quero fazer o que tem que fazer, eu estou disposto a tudo, eu vou abrir mão de tudo para não te negar, para não errar no seu caminho. Embora Pedro não soubesse muito bem o que lhe esperava, mas ele tinha essa disposição, eu quero, Senhor, eu desejo. Eu tenho pessoas, e a gente até canta, não é? Que se tu olhares para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Acho linda essa música, cantamos domingo passado, inclusive. Mas a verdade é que o ser humano, ele ainda tem algo que ele não sabe por que ele busca. E em alguns seres humanos, existe uma disposição para fazer o bem. Isso vem de Deus, daquilo que Deus plantou na criação dentro do ser humano. Mas às vezes o crente peca, o cristão peca, o discípulo de Jesus peca, porque ele fica esperando um sentimento arrebatador na vida dele, quando ele simplesmente precisa se dispor. Eu quero decidir isso, embora eu não tenha ainda as condições, eu me perceba frágil, mas eu desejo profundamente isso. Eu quero isto. E Pedro, quando ele é categórico, eu não vou lhe negar. Havia uma disposição muito boa no seu coração, embora ele não soubesse todas as coisas. Quando ele atacou Malco, aquele servo que foi prender, acompanhava Judas quando foram prender a Jesus,
Pedro já foi aquele que falou, não, aqui não. Não no meu turno, como se diz, né? Sacou da sua faca lá e foi para cima do... Eu vou agir. Eu estou disposto. Ele falou que estava disposto a morrer por Jesus. E quando ele saca a espada, ele tinha uma multidão, irmãos. Já pensou nisso? Você enfrentar a multidão? Dá uma espadada em um, dois, dá, mas se vier um monte sobre você, o que acontece? Ele tinha essa disposição, e isso é belo. Quando essa pessoa tem essa vontade de fazer as coisas, está disposto, está envolvido nesse ânimo, nessa prontidão para agir. Se eu te convidar a fazer alguma coisa hoje, eu vou pensar, eu preciso orar. Uns 3 meses, talvez 6. E aí vou lhe dar uma resposta. Quem sabe para o ano que vem. E mesmo depois, quando Pedro já estava... Jesus já havia morrido, já tinha ressuscitado, já havia subido aos céus. Está todo mundo, a igreja reunida ali em Jerusalém, meio assim, esperando, como disse Jesus, esperem aqui até serem batizados pelo Espírito. Eles estão lá esperando e Pedro falou, olha, seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa. Judas traiu esse ministério, a gente precisa colocar alguém no lugar dele. E vai liderar. Ele toma uma posição diante de uma necessidade. Eu gosto de falar isso na igreja, porque se você vê uma necessidade na igreja, não adianta ficar falando assim, ó, quem é que vai fazer isso? Ninguém está vendo que alguém que tem essa necessidade, ou alguém precisa fazer alguma coisa nessa situação. Pedro poderia falar assim, ó, alguém precisa fazer alguma coisa, porque Judas já morreu, não vai voltar mais. Ele vai e toma um posicionamento diante da necessidade e chama as pessoas e fala, olha, a gente precisa colocar alguém no lugar de Judas. Vamos fazer alguma coisa? E ali eles escolhem a Matias. Um coração disposto pode fazer algumas coisas erradas, com certeza. Às vezes a disposição é maior, como eu disse, do que a sabedoria, do que o entendimento que você tem para aquele momento. A gente descobre muita disposição no crime organizado, por exemplo. As pessoas estão prontas a fazer qualquer coisa, a descobrir novos caminhos. Cada vez que a polícia fecha o cerco aqui, os caras arranjam um jeito de outra maneira de burlar a lei. Há uma disposição para a corrupção, não é? Ilhas Caimã, dinheiro na cueca, sabe, vai lavando, eles vão encontrando jeitos de fazer. Mas é melhor uma disposição que falha, não a errada, né? Mas é melhor ter uma disposição que falha do que nenhuma ação na sua vida. É melhor ser disposto, mesmo errando a dose. Vamos lembrar, por exemplo, da parábola dos talentos. Jesus ensinando, chamando, olha, deu 5 talentos para um, 2 para outro, para aquele que simplesmente não fez nada. Esse servo foi chamado de mau e negligente e inútil, porque não tinha disposição alguma. Fez o que era mais fácil ou que não dava trabalho algum, que era enterrar o seu talento. Então é melhor você ter disposição, porque senão a gente pode ser chamado de mau, negligente e um servo inútil. Nós citamos as igrejas do Apocalipse, e Laodiceia é uma igreja sem disposição. A gente já aprendeu, por exemplo, que quando Jesus chega para essa igreja e diz assim, olha, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A igreja não tinha opção de ser morna, de ser fria ou quente. Jesus está reclamando da falta de intensidade dessa igreja. Você devia viver intensamente e viver comigo intensamente, mas você não vive. E isso me dá nojo, isso me enjoa, enoja e traz náuseas. Já sentiu isso? Por algum... Eu sempre cito esse exemplo, é você
deixa lá alguma coisa, sai para viajar, e quando chega, sua geladeira está com aquele odor, que alguma coisa lá no meio estragou. Me lembro de uma ocasião que a gente viajou, e chegando em casa, de noite já, encontrei um cachorrinho que havia entrado pelo quintal e havia ido se aninhar lá perto da máquina de lavar roupa. E ali morreu. E quando a gente chegou, já estava em decomposição. Então estava aquele odor, aquele fedor, aquela coisa tão, tão ruim. E quando você sente aquele cheiro, você põe a boca. Não, já pensou Jesus fazendo isso? Já pensou se Jesus olha para a minha vida, para a tua vida, e põe a mão na boca? Que coisa horrível. Essa gente sem disposição. Vamos levando na maciota. Vamos levando do jeito que dá. Deixa a vida me levar. Laodiceia era uma igreja assim. Ou, por exemplo, quando a gente pensa em Tiago e João. Marcos registra que Tiago e João, filhos de Zebedeu, 2 discípulos, 2 dos apóstolos, chegaram para Jesus e disseram assim: queremos que nos faça o que vamos te pedir. Disposição, anseio, um desejo no coração. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disposição. Eu tenho um desejo de chegar um dia, Jesus vai voltar, e um dia que ele chegar na presença dele, eu desejo muito que quando eu estiver passando por ele, ele fala: vem cá, Edivaldo, bem está meu servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Entra para a alegria do teu Senhor. Eu espero, é um seio, um desejo. Mas aqui diz que Jesus disse assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Embora tivesse disposição, eles não sabiam o que estavam pedindo. Eu me lembro de mim quando eu falei assim: ou o senhor me dá isso ou aquilo. Que aqui quem manda sou eu. Então o senhor já atrasou o horário, vamos resolver essa situação agora. Tem que ser no meu tempo e do meu jeito. Um pedido de Tiago e João, que embora tivesse uma disposição boa, eles não sabiam o que estavam pedindo, e Jesus vai falar: vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? E eles dizem: não, estamos prontos. Vocês não sabem realmente o que vocês estão pedindo. Vocês vão ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado e vão beber do cálice que eu estou bebendo, mas essa decisão de quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a vocês nem a mim. É assim que Jesus responde. Um coração disposto pode errar, mas é melhor errar pela disposição do que pela inação. Então eu não sei qual é o seu coração, o que você está fazendo, qual a disposição do seu coração, qual o seu ânimo, qual a sua prontidão para agir. Falou, eu vou fazer. Por isso que, como a nossa disposição pode errar, que nós precisamos ter quebrantamento. Por isso que a gente precisa ter um coração disposto e quebrantado. Essa disposição vem de nós. Essa disposição pode ser pedida a Deus, pode ser desejada diante de Deus, precisa ser cultivada diante de Deus. Eu quero saber quanto mais a sua vontade, para mais eu desejar a sua vontade. Agora, na minha disposição, eu posso desejar coisas erradas. Tiago e João desejaram uma coisa que estava errada. Ontem na reunião nós estávamos falando sobre alguns líderes que, embora queiram que o reino cresça, têm alguns desejos errados, não é? Algumas motivações erradas. Por isso que a gente não basta apenas a disposição. É preciso que haja quebrantamento. Se a disposição é essa inclinação para agir com ânimo, com disponibilidade, com prontidão, quando, por favor, cá estou eu, o que você precisa? E pronto para agir, o quebrantamento é uma rendição voluntária do orgulho e da vontade própria a Deus. Isso é ser quebrantado. Quando a minha vontade, o meu orgulho, está
completamente rendido aos pés de Cristo, à vontade dele. O quebrantamento é necessário porque só a disposição não basta. Quando Pedro deixou as redes, foi uma decisão simples e resoluta. Larguei tudo e fui seguir Jesus. Quando ele declarou que ele jamais negaria Jesus, foi uma afirmação categórica diante dos outros apóstolos que fez com que os outros o seguissem. Todos também afirmaram junto com Pedro, não é? E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Ainda que eu tenha que morrer contigo, nunca te negarei. Pedro também, quando atacou o Malco, não é? Foi uma ação também firme, de muita objetividade, quase que reativa. No meu mestre ninguém toca. Enquanto eu estiver aqui, isso é lindo, meus irmãos. Essa disposição de Pedro. Não se acovardou. Não teve medo da multidão. Como eu disse, né, no meu turno, não. Ninguém vai tocar em Jesus. Se eu estiver aqui, não. Isso é lindo da parte dele, essa ação firme. E quando ele liderou a escolha do substituto de Judas, ele se posicionou diante da necessidade. Mas, como nós dissemos, o quebrantamento significa reconhecer a própria fraqueza e buscar a total dependência do Criador. Ter um coração quebrantado é estar humilde, sensível, maleável para ser transformado espiritualmente. É por isso que no culto, nós aprendemos isso, não é? Existe o culto quando existe rendição. Às vezes o culto não falou nada a gente porque a gente não se rendeu. A gente ouviu Deus falando na música, na mensagem, na oração, na palavra do irmão, mas o nosso coração não se rendeu, não se permitiu ser transformado, não se permitiu ser sensível, ser moldado por Jesus. E quando eu estou quebrantado, meu coração é quebrantado, eu tenho essa humildade, essa sensibilidade, essa maleabilidade para ser transformado por Jesus, substituindo os meus desejos pessoais pelos propósitos de Deus. E é interessante então que quando Pedro, lá João vai registrar isso, quando Pedro chega lá, já negou, já se arrependeu, já chorou amargamente, e aí ele diz assim, eu vou pescar. A gente já aprendeu também que Pedro, quando afirma isso, ele está falando assim, eu vou voltar para a rede. Eu sabia fazer isso antes de Jesus e como estraguei tudo, não é? Eu vou voltar para a rede. Todo mundo o segue. Isso contrasta com aquela decisão firme, com aquela disposição do início de largar tudo para seguir a Jesus. Jesus aparece para cuidar de Pedro nesse momento, porque ele precisa de um coração que esteja disposto a ser moldado, a ser obediente àquilo que Deus tem para a vida dele. Então, eu vou pescar, eu vou voltar para as redes, contrasta com o dia que ele resolutamente, uma decisão simples e resoluta, largou as redes. Aquele momento também em que Pedro responde para Jesus, Jesus vem, lancha com eles e pergunta para Pedro, você me ama? Pedro responde, sim, Senhor, eu amo. Até o momento em que Pedro já fica chateado de Jesus, o Senhor está me constrangendo diante de todo mundo aqui, insistindo se eu amo. E aí Pedro diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Isso contrasta, meus irmãos, com aquela afirmação categórica que jamais abandonaria Jesus. É por isso que a disposição simples não basta. É preciso que haja quebrantamento. Naquelas ocasiões em que Pedro revela essa disposição, esse espírito pronto para agir, ele revela um pouco do que ele também tem no seu coração. Sou eu que estou dizendo que eu jamais te negarei. Mas aqui, o Pedro quebrantado, que está sendo moldado, está sendo restaurado, perdoado, restaurado, moldado por Jesus, é aquele que fala assim, o Senhor é que sabe. Não sou eu.
Não sou eu que afirmo, não sou eu que decido, é o Senhor que sabe. E o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. Esse coração que se torna humilde, pronto para ser usado por Deus, sensível para ser usado por Deus. Por isso que é muito importante ter disposição, mas também é muito importante que a gente esteja nesse espírito de quebrantamento. O que é mais importante, pastor? Vou esperar ser quebrantado por Deus? Meus irmãos, isso é um problema que já vem de muitos séculos. Alguém já disse assim que é como você querer discutir qual das asas de um pássaro é a mais importante. Elas precisam existir juntas. Então, por isso a gente tem que ter um coração disposto e quebrantado. Porque se você tiver só disposição, é capaz de você fazer muita coisa errada. Agora, eu também conheço muita gente que tem muito coração quebrantado, sensível, né? Mas não tem disposição nenhuma. Conhece gente assim? Então, é preciso que haja esse equilíbrio. Eu quero lembrar e terminar aqui essa palavra, meus irmãos, lembrando de um grande teólogo chamado Jonathan Edwards. Ele falava sobre as nossas afeições. E ele lembrava que os sentimentos, e naquele tempo usava essa expressão, os sentimentos eles são superficiais e passageiros. Por isso que a gente precisa entender que o que a gente está aprendendo aqui agora, nesse momento, Deus pode trabalhar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Deus pode nos fazer chorar. Mas isso é apenas a ponta de um iceberg do que Ele quer falar conosco. A gente precisa ver quais são os resultados efetivos e duradouros do que está acontecendo. Por isso que Jonathan Edwards falava que as afeições, mais que sentimentos, são os exercícios mais vigorosos e sensíveis da inclinação e da vontade da nossa alma. Quando nós nos afeiçoamos de Jesus, as nossas afeições que nos inclinam para Jesus, elas tomam toda a inclinação da nossa vontade e trabalham nisso e movem isso na direção de Deus. Por isso que ele vai dizer que essas inclinações do coração, essa disposição de agir com ânimo, disponibilidade e prontidão, precisa estar envolvida com esse quebrantamento, que é essa rendição voluntária do orgulho e da vontade própria a Deus. Um coração disposto e quebrantado. Pronto, sim, Senhor, eu não quero negá-lo. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Uma disposição firme. Eu vou largar imediatamente as redes. Não há dúvidas no meu coração. Mas também essa humildade de buscar saber de Deus qual é a sua vontade. Dirige essa minha disposição. Dirige essa minha disponibilidade, esse meu ânimo de servi-lo conforme a sua vontade. Emoções podem ser passageiras, sem raiz, mas as afeições, essa disposição e esse quebrantamento que se encontram nas afeições são duradouras e demonstram essa direção que a vontade humana escolheu seguir. Quem você escolheu seguir? Foi a Jesus? Então você vai tomar decisões no coração que te dirijam na direção de Jesus. Vai reorganizar sua agenda. Vai reorganizar suas finanças. Vai reorganizar suas prioridades. Vai reorganizar seus relacionamentos. E vai fazer isso com disposição, com ânimo, com decisão. E vai fazer na medida certa, na hora certa, porque você está quebrantado, sensível à voz de Deus. Meus irmãos, eu e você precisamos ter um coração disposto e quebrantado,
Como foi o coração daquele homem Pedro? Humano como nós, cheio de defeitos, não é? Cheio de falhas. Mas a quem Jesus, quando ele chegou e falou, Senhor, tu sabes todas as coisas, é o Senhor que sabe. E Jesus falou, então sabe o que eu quero, Pedro? Pastoreia minhas ovelhas. Eu vou usar a tua disposição para realizar a minha vontade. E é assim que aconteceu.